Boa noite, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, estamos continuando a nossa série Firmados no Amor e hoje nós temos uma mensagem por título Filhos de Quem? E é interessante que esses dias eu estava na academia e aí entrei e vi uma criança e eu sabia quem era a mãe dela. Sabe quando você olha para a criança e ela parece tanto com o pai, tanto com a mãe, que você não tem dúvida de quem era a mãe dela? E ela estava sentadinha lá no canto, a mãe dela estava treinando no meio do salão, mas na hora eu soube quem é. Quando a gente fala sobre filhos, a gente tem certa perspectiva de que filhos se assemelham a pais. É natural, não é? Eu não sei quantos aqui sabem dessa história, mas a Maitê estava com menos de 3 minutos de vida, colocaram ela em uma espécie de bercinho, esqueci o nome do negócio, aí as enfermeiras olharam assim, meu Deus, ela é a cara do pai. Aí a gente fica encabulado, essas coisas, né? O pessoal fica dizendo por aí, tá bom gente, tá bom, olha a mãe ali. Mas brincadeiras à parte, fato é que é esperado que filhos se pareçam com o pai e com a mãe. Filhos se parecem quando a gente fala dos pais, a gente sabe que eles se parecem não só na aparência física, mas no jeito, nos trejeitos, como a gente fala, e às vezes na personalidade e, por que não, no caráter. Afinal, filhos vão conviver com os seus pais. É muito difícil nós sermos tão diferentes de nossos pais. Quando nós somos adolescentes, tudo que nós queremos é construir uma identidade própria, nos afastando da identidade dos pais. Mas a gente observa que somos mais parecidos com os nossos pais do que gostaríamos de admitir quando ficamos adultos. Eu lembro de há um tempo desses, estava na academia e o som estava alto, alguém me perguntou sobre um assunto, eu olhei para a pessoa, o quê? Esse o quê me trouxe uma memória de quando eu era criança, meu pai usando a mesma expressão, a mesma tonalidade. E é impressionante, porque como os irmãos sabem, meu pai não me criou. Então alguém que não me criou, e ainda assim, aos 30 anos eu sou parecido no jeito de falar e algumas características. É natural, filhos se parecem com os pais. E aí a gente tem uma questão a colocar aqui. Se filhos se parecem com os pais, quando nós falamos de espiritualidade, com quem é que nós nos parecemos? Por exemplo, eu lembro de Jesus falando aos fariseus, e João retrata isso, olha, vocês querem agradar o pai de vocês, que é o diabo. Às vezes a gente olha assim, e Jesus tinha autoridade para falar isso, para ser duro. E ele fala, ele era mentiroso e homicida desde o princípio. Ou seja, existem pessoas que querem agradar o seu pai, o diabo. E existem pessoas que são filhos da luz, que querem agradar a Deus. Talvez, à primeira vista, você fale, pastor, eu sou filho de Deus. Claro que eu estou no time de Jesus. Bom, isso é o que a gente vai descobrir de acordo com as características de um filho de Deus. De acordo com aquilo que a gente vai estudar nessa noite. Mas eu queria pedir para você ir abrindo a sua Bíblia e na primeira epístola de João. Deixa aberto porque a gente vai olhar alguns trechos e aí assim a gente já consegue ir folheando. Mas primeira João. E aí eu quero recitar o Salmo 8:4 enquanto os irmãos procuram. Salmo 8, verso 4 nos diz o seguinte: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Irmãos, pessoas são complexas. Pessoas são materiais, ao mesmo tempo pessoas são espirituais. Mas, no entanto, apesar de toda a complexidade do ser humano,
apesar de tudo aquilo, nós sabemos que essa vida, ela é passagem. E é interessante, né? Porque a gente debate muito sobre o ser humano, sobre o que é a psique, o que é a alma, o que seria a nossa consciência, o que nós somos. Mas apesar de todo esse debate, nós temos uma outra coisa a encarar. Nós somos seres espirituais e por sermos seres espirituais, temos um destino eterno. E aí eu já falei isso aqui, né? A maioria de nós não vai estar daqui a 100 anos. Talvez o Saulinho, a Maitê, no máximo o Joãozinho, né? Se o Vini estiver daqui a 100 anos é porque a tecnologia melhorou muito, ou Jesus já veio e ficou assim vivo diretão, né? Mas é difícil a gente imaginar vivo aqui a 100 anos. Só que a nossa vida aqui, ela ecoa pela eternidade. É como se fosse um violão e cada corda, cada acorde que você toca aqui ecoa pela eternidade. A gente precisa entender que a nossa vida, ela tem efeitos eternos. E o que mais importa não é essa introdução ou esse preâmbulo da vida. O que mais importa é a eternidade. Às vezes nos agarramos muito aqui e esquecemos de olhar para as coisas eternas. É por isso que Deus nos fala, Jesus nos fala, para buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Sabe, se a gente olhasse a nossa vida num gráfico e visse aqui os nossos 80 anos aqui e 1 milhão de anos na eternidade, esses 80 anos mal apareceriam nesse gráfico. A nossa vida, ela será longa. E, irmãos, bênção será se ela for longa junto a Cristo. Aqui, o que vai definir para onde iremos, céu ou inferno, é a nossa filiação. E é por isso que a gente vai falar sobre isso nessa noite. E aí eu quero quero que os irmãos abram aqui, capítulo 2 de João. Eu vou ler com vocês só a partir do verso 7 até o verso 11. E a gente vai refletindo um pouquinho essa noite. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhe escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando a gente olha para esse texto de 1 João, a gente está vendo um trecho de relacionamentos. Se eu comparo com o Evangelho de João, a gente vê uma escrita muito parecida, falando que Deus é um ser que se relaciona com a sua criatura. E aquele que não conhece a Deus está morto espiritualmente. João vai trazer várias expressões para aqueles que não conhecem a Deus. Morto espiritualmente, anda nas trevas, filhos de Satanás. Mas aqui a gente começa com uma pergunta ou com uma reflexão. Nem todos são filhos de Deus. Quem nunca ouviu, após a gente estar cansado ou fazendo algum trabalho, alguma pessoa falar: deixa eu parar aqui um pouquinho que eu também sou filho de Deus. Essa pessoa está usando a expressão de que ela merece um pouco de descanso. Afinal, ela é filha de Deus. Mas filhos de Deus não são todas as pessoas. Porque se nós pararmos para pensar, os animais também seriam filhos de Deus. As aves ou todo ser vivente aqui seria filho de Deus ou de uma outra espécie. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Existe uma heresia cristã chamada universalismo. E eu já falei sobre isso. Os universalistas, eles acreditam que todos serão salvos. Se eu perguntar domingo de manhã, gente, no que acredita o universalismo? Aí eu sei que vai estar na ponta da língua. Todo mundo vai ser salvo.
mas é uma heresia, E o principal texto que os universalistas usam é o texto de Tito, que fala que a graça se revelou, a graça salvadora se manifestou a todos os homens. Ora, faz sentido, mas a Bíblia fala em Apocalipse que vários serão lançados no lago de fogo. Então a gente observa aqui que o universalismo não é verdade, porque para o universalismo ser verdade, todos teriam que ser filhos de Deus. Existe uma outra seita, o Espiritismo, que ele tem um problema muito grande com o cristianismo clássico. E qual é o problema do Espiritismo? O Espiritismo acredita que, de certo modo, todos serão salvos, mas irão reencarnando até alcançar uma evolução espiritual. Então você vai reencarnando, pode reencarnar em outro planeta, alguma coisa, e vai evoluindo. Para o Espiritismo ninguém retrocede. Pasmem, para o Espiritismo nem o mal existe. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei muito complexo, entender que o mal não existe, mas os espíritas eles acreditam nisso. E qual é o problema do espiritismo? Ele parte do pressuposto que o cristianismo está errado, e aí ele constrói a sua tese, Só que o problema é que o espiritismo ele se apoia em Jesus. Então imagina que a minha base aqui está errada. Irmão, se a minha base está errada, o que vem para cima você não tem garantia nenhuma de que está certo. Para mim, o espiritismo enquanto seita é uma das seitas que menos merece confiança assim, na argumentação, porque eles partem do que o principal está errado e acreditam que o que vem depois está certo. É como se você acreditasse que a árvore está toda podre no seu tronco, mas que os galhos estarão sadios. Não faz sentido algum. E aí, por que eu estou falando isso? Porque João vai combater uma série de heresias aqui. A carta de João era uma carta para combater heresias. Não só isso, mas ela trata muito disso. E aqui a gente precisa entender o contexto de João. Mas, irmãos, quais são as características dos filhos de Deus? E eu peço que o irmão Márcio vai me ajudando com os textos, porque a gente vai ver muitos textos. Mas Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. E ele diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A gente observa que uma das características dos filhos de Deus, e aí isso é uma pergunta, Como pastor, como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Uma das características é que eu confesso a Cristo, eu creio no nome de Jesus. Então, pastor, eu não posso ser filho de Deus e não acreditar no filho dele? Não. Olha como a pergunta é ilógica quando ela coloca assim. A pergunta é: eu posso ser filho de Deus e não acreditar em Jesus? Para a Bíblia, não. Porque a Bíblia entende que aqueles que herdam o direito de serem filhos de Deus, verso 12, são aqueles que recebem um filho. Aquele que recebe o filho ganha o direito de se tornar filho de Deus, a saber, o que crê em seu nome. Para ser filho de Deus, é preciso crer em Jesus. Irmãos, isso aqui é muito importante. Não existe isso de somos todos irmãos. Não existe esse negócio de todas as religiões levem a Deus. Não existe esse negócio de todo mundo serve o mesmo Deus. Não existe. Segundo a Bíblia, só em Jesus a salvação, só nesse nome há poder para a libertação dos pecados. Qualquer pessoa que ensinar outro evangelho além desse, maldito seja, é o que Paulo fala. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não é? E a partir daí a gente consegue compreender o quanto o nome de Jesus é central. Porque às vezes a pessoa, pastor, eu posso seguir a Jesus, mas orar para outra coisa? Não, você não pode. A Bíblia, ela fecha tudo em Jesus. Então, ou Jesus é tudo, ou ele é nada para você. Né, Lulu?
A Lulu olhou agora sim com quem está prestando atenção. Aqui, ó, aleluia. A irmã ali, ela já veio mais pentecostal nessa leva. Irmãos, Romanos 10:9 nos diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Observe que o Espiritismo não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso aqui é importante. O islamismo não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. Aqui a gente precisa amarrar o que é o cristianismo. Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu penso muito nisso, né? Porque eu poderia estar trabalhando com qualquer outra coisa na vida, mas estou aqui pastoreando, acreditando que Jesus ressuscitou. Se ele não ressuscitou, com certeza a minha vida será uma vida perdida. Agora, se ele ressuscitou, então nós ressuscitaremos com ele. Amém? E aí, irmãos, é preciso crer. Observe aqui só uma curiosidade, aqui, se com a boca confessar Jesus, às vezes a gente pensa que esse com a boca confessar é: pastor, eu fui e aceitei Jesus. E, de certo modo, você tem essa confissão pública, mas tradicionalmente a nossa confissão pública, ela é o batismo. Por isso que todo cristão se batiza. Tanto que no batismo a gente pergunta se você crê em Jesus, se crê no Pai, se crê no Espírito, se é de forma voluntária que você se batiza. Irmãos, uma segunda característica de quem é filho de Deus. Romanos 8,14 nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, e Romanos 8,16 nos diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, uma característica daquele que segue a Jesus, que é filho de Deus, é ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia nos fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos salvos. Isso aqui é algo muito subjetivo. É quando o Espírito Santo fala ao teu coração que você é salvo, que você é filho, que você foi aceito por Deus. Isso aqui é algo muito subjetivo, eu não tenho como verificar o seu coração. É entre você e Deus, mas você precisa conhecer a Deus. Agora, uma característica mais visível está lá em 1 João capítulo 3, e se você ainda está com a sua Bíblia aberta, em 1 João você pode ler comigo, capítulo 3, do verso 3 até o 6. Característica bem marcante essa. Capítulo 3, verso 3 até o 6 de 1 João, diz o seguinte: e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive no pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, sabe aquela pessoa que vai para a igreja, mas não muda de vida? Não o viu nem o conheceu. Sabe aquela pessoa que não abandona os vícios? Não o viu nem o conheceu. Sabe aquela pessoa que não quer nada com Jesus? Aparece lá na igreja de vez em quando, faz as coisas? Não o viu nem o conheceu. O que esse texto fala é que aquele que o conhece e o vê mantém uma vida de pureza, uma vida de santidade. Sabe, quando eu era adolescente, tinha uma galera que acreditava que podia fazer o que quiser, e no domingo a gente pedia perdão para Deus. Uma vez o colega meu falou isso: não, mas no domingo a gente pede perdão na igreja. E faz sentido, né? Porque Deus perdoa desde que você se arrependa. Mas, irmãos, o salvo, ele não vive na imundície, sabe? E tem um conceito na Bíblia que é o conceito de livre agência, não é? E aí, qual é esse conceito, né? Normalmente, algumas doutrinas trabalham com esse conceito, mas é o conceito de que o ser humano, ele age segundo a sua natureza.
não é? E qualquer ser no mundo age segundo a sua natureza. Você pode dar banho num porco, mas adivinha para onde ele vai, onde você soltar. Eu tenho um cachorro que é uma mistura de Golden com Cocker. Então eu falo que ele é um Golden rebaixado. E eu lembro que quando a gente morava no Tapanã, vez ou outra ele fugia. E irmãos, uma vez ele fugiu. E eu fiquei preocupado com ele. Cheguei em casa, a Marcélia me falou que ele fugiu, fui atrás. Aí, do lado de onde eu morava, estavam construindo um condomínio. Estava naquela época que mexe na terra, fica só lama. E aí eu só vejo uma cabeça assim para fora da lama. E aí eu dei um grito, né? Chamei o nome do cachorro, ele levantou assim da lama, chega pingando e saiu correndo. Foi um desafio para pegar, outro desafio para dar banho depois. Mas toda vez que ele fugia, ele ia para essas poças. E aí eu fui pesquisar. E o que o pessoal fala, né, os veterinários? Que o Golden, ele era um cachorro para caça aquática, né? Então ele mergulha, ele é um cachorro que nada, mergulha. Então por isso que Goldens tendem a fazer isso. Eu achei muito interessante, porque nunca eu levei ele para um rio ou para uma praia. Mas toda vez que ele foge, ele acha uma poça para mergulhar ou se jogar nela. E por que eu estou falando isso? Porque a gente age segundo a nossa natureza. Se alguém diz que é filho de Deus, precisa agir como filho de Deus. Não pode eu falar que sou filho de Deus, mas eu ficar o tempo todo na promiscuidade, eu ficar o tempo todo na fofoca, eu ficar o tempo todo na avareza, eu ficar o tempo todo na ira, eu ficar o tempo todo nesses pecados. Eu preciso, como filho de Deus, buscar ser mais parecido como Jesus. O último tópico a gente falou que quem é filho de Deus ouve o Espírito. Gente, Jesus era a pessoa que mais parava para ouvir o Espírito Santo. A Bíblia fala que tinha momentos que ele se retirava e ficava a noite toda em oração. E logo em seguida ele era guiado pelo Espírito para onde ele deveria ir. Irmãos, a gente não está nem perto de Jesus. Não é? Existe Jesus, a gente olha assim, existe Jesus muito passando o teto, existe Paulo aqui no teto, existe a gente por aqui assim, não é? Existe a gente por aqui. Talvez você vai, pastor, mas quando estou quase chegando em Paulo, talvez seja o seu caso, não é o meu, não é? Mas Jesus virava a noite orando, Paulo virava a noite orando, sempre que tinha uma decisão importante, orava. A gente vai trocar de cidade, a gente vai morar em outro lugar, cadê a nossa oração? A gente vai ter uma mudança importante no emprego, vai de repente começar uma coisa nova, cadê a gente colocando diante de Deus? A gente recebeu uma grande herança, não sei quantos aqui são herdeiros, recebemos uma quantia diante de Deus, cadê o nosso clamor? Senhor, me ajude a usar isso com sabedoria. Cadê a nossa vida de oração para as grandes decisões? Temos que agir como o Filho de Deus age, senão nós como podemos dizer que somos filhos de Deus? A gente precisa entender esse conceito, a gente precisa entender que filhos agem parecidos com o Pai. Um quarto tópico aqui é que filhos de Deus, eles andam por aí e fazem a diferença, ou seja, eles são sal e luz onde quer que eles vão. Abençoa as pessoas no trabalho, abençoa as pessoas na escola, abençoa as pessoas onde quer que seja. Irmãos, bênção de Deus é você ouvir bem na escola do seu filho e você poder falar. Ele é assim porque ele aprendeu na igreja, porque ele é crente, porque ele serve a Deus. Bênção de Deus é alguém perguntar como é que a sua família vai tão bem e você falar, olha, eu só conheço Jesus de segredo. Bênção de Deus é você ser reconhecido e falar, isso aqui é mérito de Deus. A gente precisa entender que no verso 16 vai dizer isso de João, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. João 1,16 a gente observa que, o que o texto está falando? Olha, que a tua luz resplandeça e que as pessoas deem glória a Deus pela tua vida, pelo teu casamento, pela tua família, pelo teu comportamento no trabalho.
sabe? Algo que a gente precisa analisar. E por fim, o texto de Hebreus vai dizer que os filhos de Deus são disciplinados. E, irmãos, disciplina é uma palavra que ninguém gosta nos dois sentidos, não é? Por exemplo, se você pesquisar no YouTube disciplinado, você vai ver gente acordando às 5 da manhã, tomando banho de gelo, correndo vários quilômetros, organizando a marmita, mas não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto diz é que Deus, na expressão popular, dá-lhe no couro dos seus filhos, não é? Deus disciplina os seus filhos. E o texto fala, olha, se você não é disciplinado por Deus, você não é filho de Deus. Isso está dizendo, irmãos, que Deus irá até as últimas consequências por você, sejam elas quais forem. Se você provar a Deus, se você se desviar, se você tentar fazer as coisas do seu jeito, não se preocupe. Tem o Paul Washer, o pastor que eu gosto muito de ouvir, conta uma história que uma vez ele estava numa fazenda e acho que eram os avós dele que moravam na fazenda, a mãe foi visitar, e aí ele brincou de tudo, né? Correu com os animais, brincou com a vaca, correu de tudo. O garoto da cidade era criança, brincou, e voltou no final do dia como criança volta, né? Se criança correndo dentro de casa já fica com aquele pescoço, aquele cordãozinho no pescoço, imagina a criança na lama. E aí ele fala que ele voltou imundo. E a mãe dele mandou ele tomar banho, e ele tomou banho, mas quando a mãe dele viu, ela ficou tão irada, porque ela disse que ele estava imundo. Ela falou, ele conta que ela veio puxando ele pela orelha e falou o seguinte: olha, a gente vai fazer isso aqui ou do jeito fácil, ou do jeito fácil, porque os dois jeitos são fáceis para mim. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer isso do jeito difícil ou do jeito fácil, mas não. Os dois jeitos são fáceis para Deus. Somos nós que vamos determinar, nesse sentido de resposta, como é que Deus vai agir conosco. Irmãos, Deus irá até a última consequência pelos seus filhos. E aí, às vezes, a gente fica medindo força com Deus, a gente fica resistindo, a gente não entrega a nossa vida, a gente fica flertando com o pecado e a gente fica nesse vai e vem. Mas existem duas possibilidades: ou você não é filho de Deus e uma hora ele vai te entregar a própria sorte, ou você é filho de Deus e mais cedo ou mais tarde ele vai te apertar. A disciplina de Deus, ela é dura, ela dói, mas pelo menos ela não é além do que nós podemos suportar. Sabe, Deus lembra que nós somos pó. Deus é muito generoso para conosco. E sabe, um pai, ele pode errar na disciplina de um filho, mas Deus, ele não pesa a mão além do que nós podemos suportar. E aí, eu quero falar por último, sobre aqueles que não são filhos de Deus. Pastor, eu fechei o checklist, né? Passei tudinho, eu vi aqui que eu acredito em Jesus e proclamo isso, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu tenho me mantido puro, eu tenho feito a diferença, e Deus de vez em quando me aperta por aí, tá tudo ok. Mas quais são as características daqueles que não são filhos de Deus? E isso aqui é para a gente avaliar a própria vida. Paulo fala, olha, sobre avaliar a nossa salvação. E aqui em Romanos 3:23 tem um texto muito conhecido que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nessa tradução diz: e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então o que o texto está querendo dizer? O padrão para ser salvo é aqui, mas a gente está 10 metros abaixo da terra se arrastando. É isso que esse texto está falando. Nós não alcançamos o padrão. Isso significa que esses bebês aqui que ainda nem sabem que estão aqui são pecadores. Isso significa, pais, que seus filhos não alcançaram o padrão da glória de Deus. Que urgente é você evangelizar seu filho, que urgente é você orar com o seu filho, que urgente é você pensar sobre o destino eterno de seu filho. Afinal, se Jesus volta essa noite, para onde seu filho irá? É uma reflexão. Talvez você fale: pastor, mas o meu ainda é bebê aqui, bebê vai para o céu. Pode ser, mas e os demais? Você precisa avaliar,
Você precisa avaliar porque uma criança de 7 anos já sabe o que é certo e o que é errado. Ela precisa crer em Jesus. Nós precisamos correr contra isso. Sabe, os filhos do diabo, em certo modo, nascem pecadores. O que significa que, de certo modo, todos nós nascemos assim. A condição natural, depois do pecado de Eva, é nascer pecador. Irmãos, isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque significa que, irmãos, a condição natural do ser humano é ir para o inferno. Se Deus não agir, se nós não tivermos o coração quebrantado, se não aceitarmos Jesus, a condição é o inferno. Sabe, que misericórdia nós estamos tendo com os nossos parentes que estão condenados ao inferno, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Irmãos, nós precisamos testemunhar o amor de Cristo, senão é como se nossa cidade estivesse fadada à destruição, mas nós não avisamos aos demais. A Bíblia nos fala que aqueles que são filhos de Satanás nascem espiritualmente mortos. E aí, 1 João 3,9 continua nos falando isso. Ele fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas a segunda parte vai falar: porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ora, irmãos, o que esse texto está falando? Que o nascido de Deus é santo, mas aquele que não é nascido vive no pecado. Ele busca as suas próprias vontades, ele é orgulhoso, ele é avarento, ele busca a luxúria em todas as suas formas, como a gente vê hoje. Observem, irmãos, que isso é muito sério, é muito sério. Agora eu acredito que o quarto ponto aqui seja mais sério. Olha aí na sua Bíblia, verso 14 e 15 de 1 João 3, verso 14 e 15. e 15 do capítulo 3 de 1 João. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, afinal quem crê em Jesus está assim. Porque amamos aos irmãos. Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Irmão, o que João está falando aqui? Que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Irmãos, eu já conheci gente que falava: não, eu sou crente, eu acredito em Jesus, mas eu não vou para a igreja porque é muito difícil esse negócio de comunhão, né? A gente se magoa e tal. Olha aqui, ó, um comportamento odioso para com o irmão, entendeu? Irmãos, eu não sei quando, mas inventaram esse negócio, né? De amo tanto, eu só não quero ver pintado de ouro. Pastor, eu só não quero ver aquela pessoa. Tem gente que odeia tanto outra pessoa que se vê a outra pessoa passa mal. Não é isso. Tem gente que não quer nada. Irmãos, João fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E os assassinos não irão para o reino dos céus. Olha como no cristianismo a régua é alta, não é? Por exemplo, se você considera uma mulher, se você deseja uma mulher no seu coração, você adultera. Se você odeia o seu irmão, você é assassino. Tem um texto bíblico aqui, esse aqui é para quem tem irmão. Tem um texto bíblico que diz que se você chamar o seu irmão de bobo, você irá para o inferno. Isso aí é sério. Gabi, Vinícius, Estevinho, não é? Chamou o irmão de bobo, tá podendo ir para o inferno. É isso que a Bíblia fala. Esse aí é aquele texto do chamar o irmão de tolo, né? Então a gente observa que o cristianismo ele tem um padrão muito alto. Irmãos, esse padrão no coração ele é alto. Agora imagina quando nós tropeçamos no mais básico da fé. Nós precisamos entender que precisamos levar a sério a nossa vida cristã. Sabe, odiar o irmão é uma coisa para filhos do diabo, não para cristãos.
Os filhos do diabo também cumprem os desejos da carne. Isso aqui está óbvio. As próprias vontades, a luxúria. Uma frase favorita dos filhos de Satanás é, como é que se fala? Que você tem que seguir o desejo do seu coração. Não é? A gente ouve muito isso. Uma vez eu vi uma frase, essas frases de WhatsApp, né? Se te faz sentir, faz sentido. Irmãos, essa aí foi escrita por Satanás. Nas horas vagas ele coloca poesia, né? Agora imagina um pedófilo falando essa frase. Se te faz sentir, faz sentido. Imagina um adúltero falando essa frase. Se te faz sentir, faz sentido. Imagine qualquer abusador. Irmãos, não é verdade. Nós não somos escravos das nossas emoções e nossos sentimentos ou desejos não podem guiar a nossa vida. Há um padrão mais alto e esse padrão é Jesus. A gente pode saber que pelo fruto nós conhecemos as árvores. Uma árvore de maçã, ela não dá melão, ela não dá laranja. Logo, se você vê a maçã lá na folhinha, no cacho, né? Você sabe que é uma macieira. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Sabe, uma vez um pastor meu falou isso, né? Eu era criança, eu fiquei desesperado assim. Porque o pastor falou: irmão, se eu for na escola de vocês e perguntar para a professora como é a irmã Duda aqui na escola, o que a professora vai me falar? Como é a irmã Gabi? Né? Essa menina é crente ou ela vive aprontando? O que ela vai falar? Eu pensei logo, pronto, o pastor vai perguntar para minha professora, né? E aí, irmãos, a gente precisa entender que a questão toda não é o pastor, é Deus. E aí eu tenho a pergunta: as suas atitudes são atitudes de filho de Deus? Você tem sido justo nas suas relações? Olha, esse aqui é importante. Você odeia alguém no seu coração? Isso aqui é frase para reavaliar, né? Porque às vezes a gente fala: pastor, eu não odeio, só não quero perto. Né? Ou pastor, eu não odeio, eu aqui, ele lá. Não é isso, entendeu? Às vezes a gente não odeia, a gente só não quer nunca mais ver a pessoa, né? E irmãos, a gente tem que avaliar. Até a nossa intenção com relação a políticos. Às vezes eu vejo isso de alguns cristãos. E eu sei que alguns políticos fazem por merecer, né? Independente do seu espectro político, você acredita que alguns políticos fazem por merecer. Mas a realidade é que nossa luta não é contra carne ou sangue. Isso precisa estar em nosso coração. É contra principados e potestades. Nossa oração é que as pessoas conheçam a Jesus, se arrependam dos seus pecados e mudem de vida, que elas possam encontrar salvação. Isso me lembra de Jesus falando para amar os seus inimigos, não é? Porque se você só ama os seus amigos, você faz igual qualquer político pilantra, ama os seus amigos, favorece os seus aliados. Mas aquele que ama os próprios inimigos, esse é digno do reino dos céus. Sabe, a gente precisa avaliar se há rancor, se há amargura, se há ódio em nosso coração. A gente precisa avaliar se é preciso perdoar alguém. E mesmo que a gente perdoe uma pessoa que tenha feito um mal gigante a nós não estaremos perdoando tanto quanto o Senhor Jesus nos perdoou. Que nós possamos exercer misericórdia com os outros, assim como Ele teve misericórdia conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, gratos, Senhor, porque nós estávamos nas trevas, mas um dia o Senhor nos chamou para a Tua maravilhosa luz. Senhor, porque apesar das nossas dificuldades, dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Senhor, ajuda-nos a amar nossos irmãos, para que possamos, Senhor, conseguir amar também
os nossos inimigos. Ajuda-nos a tratar com bondade, misericórdia aqueles que precisam de ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos firmes e ao mesmo tempo abençoar aqueles que precisam da nossa solidariedade. Senhor, Tu tem nos ensinado tanto e tem dado tantas bênçãos a nós. Ajuda-nos a transbordar essas bênçãos para a vida um dos outros. Muito obrigado, porque o Senhor não nos trata conforme merecemos, mas é paciente até mesmo na sua ira, pois lembra que nós somos pó. Senhor, visita cada coração, que o Senhor possa estar derramando poder para perdoar os pecados, poder para perdoar o mal daqueles que nos fizeram mal, poder, Senhor, para não retribuir o mal com o mal, mas com o bem. Que nós possamos nos reconciliar, perdoar e então seguir a nossa vida como os verdadeiros filhos de Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém.